Essa é a Ayumu. O que você está vendo aí é ela contando de 1 a 9 na ordem correta, tudo bem certinho e bem rápido, o que é impressionante por si só, mas tem mais. Se você mostrar a posição dos números para ela por uma fração de segundo só e daí esconder esses números, a Ayumu vai lembrar das posições e vai continuar contando direitinho do mesmo jeito. É claro que às vezes, só às vezes, ela erra. O normal mesmo é que ela acerte e ela pode tocar os números na ordem certa até mesmo quando alguns desses números estiverem faltando. A Ayumu é tão boa, mas tão boa nisso, que ela passa no teste enquanto come, como se o que ela está fazendo ali nem fosse nada, nem fosse impressionante. E mesmo que a Ayumu seja distraída por qualquer coisa, longe da área do teste, ela vai lembrar a ordem e ela vai tocar os números na sequência certa. Talvez você esteja aí se perguntando como você se sairia nesse teste. Talvez você esteja tentando imaginar como é que seria perder para um chimpanzé, ser humilhado por um chimpanzé. Pois saiba que os pesquisadores pensaram nisso e, de fato, humanos não conseguem fazer isso aí, não. Quando o primeiro relato da capacidade da Ayumu foi publicado, os autores não se furtaram a botar uma notinha dizendo: nenhum dos alunos, dos universitários testados conseguiu ganhar da Ayumu no jogo, né? Daí a suspeita de que talvez está aí uma capacidade onde os chimpanzés deixam a gente no chinelo. Mas aí os alunos foram à forra e um outro pesquisador, um pouco mais tarde, publicou: não, olha só, se você treinar universitários tanto tempo quanto a Ayumu, eles conseguem sim ter um desempenho tão bom quanto o da chimpanzé. A neurocientista Suzanne Herculano Ruzel, que você acabou de ouvir, é autora, entre outras coisas, desse livro aqui, A Vantagem Humana. Ela é reconhecida mundialmente como uma referência na área, e nesse livro ela explica pra gente como o cérebro humano se tornou capaz de fazer tudo aquilo que ele faz. Esse é o nosso assunto de hoje e, como sempre, o vídeo não substitui a leitura do livro. Você já deve ter ouvido falar que quando o assunto é cérebro, tamanho importa. Talvez sua noção seja de que tamanho é tudo que importa. Acontece que elefantes podem ter uns 5 quilos de cérebro e uma baleia uns 9 quilos. Seres humanos com cérebros de 1,5 kg aproximadamente são mais inteligentes. Aqui a gente já deixa de falar apenas de tamanho para falar de proporção. Um exemplo, gorilas podem pesar 2 ou 3 vezes mais que um ser humano. Mesmo com esses corpos enormes, eles têm cérebros de cerca de meio quilo, o que é mais ou menos 1/3 do tamanho do seu. Essas comparações poderiam simplificar e encerrar o assunto, mas não. O que se constata de todas essas comparações é que a diferença entre a gente e outras espécies não é uma diferença de qualidade. Deve ser, sim, ao contrário, uma diferença de quantidade. O que a gente faz, outros animais também sabem fazer em algum grau, né? A diferença é que a gente consegue fazer essas mesmas coisas de uma maneira muito mais complexa, muito mais rica, elaborada, muito mais flexível, né? Sobretudo de acordo com as circunstâncias, de acordo com o seu passado, de acordo com o que você espera para o futuro. Onde, então, está a base para essa diferença quantitativa entre a gente e as outras espécies? A primeira suspeita, é claro, é o tamanho do seu cérebro. Bom, existem cérebros de vários tamanhos diferentes. Todos esses cérebros devem ser feitos da mesma maneira, ou seja, versões apenas maiores ou menores do mesmo plano básico de construção de um cérebro, digamos. Se você pegar 2 cérebros do mesmo tamanho, como, por exemplo, esses 2 aqui, de um muito respeitável 400 gramas mais ou menos, alguma coisa assim,
Esses dois cérebros deveriam ter mais ou menos o mesmo número de neurônios e, portanto, os seus donos deveriam ser capazes de fazer mais ou menos a mesma coisa. E, no entanto, um deles pertence a um chimpanzé, e a gente sabe o que os chimpanzés conseguem fazer, e o outro pertence a uma vaca. Aí é aqui que a gente para pensar sobre o que a gente realmente sabe sobre a cognição das vacas. Talvez elas sejam, quem sabe, tão extraordinariamente inteligentes, elas passam o dia inteiro filosofando em silêncio no pasto, né? E são tão espertas, tão capazes, que elas conseguem não deixar a gente nem suspeitar que elas estão ali, né, em altos trabalhos acadêmicos. Mas o fato é que, na verdade, no final das contas, a gente come vacas e elas até hoje não se rebelaram. Nossos cérebros representam 2% da massa dos nossos corpos. E é a mesma coisa na maioria dos primatas. O cérebro humano só parece grande mesmo quando a comparação é com gorilas ou então orangotangos. Como deve ter dado para perceber, essas comparações nem sempre ajudam a gente a entender por que os nossos cérebros fazem o que fazem. E aí que entram na jogada os neurônios, as células que transmitem os impulsos nervosos. Já se falou que o cérebro humano teria 100 bilhões de neurônios. 86 bilhões é um número mais exato, e essa diferença, descoberta entre outros pesquisadores pela própria Susana, é mais significativa do que parece. Talvez os nossos cérebros sejam tão potentes, por assim dizer, por ter mais neurônios que as outras espécies, certo? E um cérebro maior do que o nosso tem mais neurônios do que o nosso? Se a resposta mais simples para o que explica as nossas habilidades cognitivas notáveis é simplesmente um número enorme de neurônios, então a espécie humana deveria ter mais neurônios mesmo do que um elefante com cérebro 3 vezes maior. A gente conseguiu um desses cérebros de elefante, mais especificamente, mais corretamente, um hemisfério de elefante, mas como, em princípio, até agora a gente não vê nenhuma diferença notável entre um hemisfério e outro, você pega o hemisfério que você conseguiu, multiplica os resultados por 2 e você tem a estimativa para o cérebro todo para comparar entre espécies. Deixa eu dar uma ideia de escala para vocês. Esse cérebro tem o tamanho do meu antebraço todo. São 4,5 kg, certo? Ele é realmente grande. E o que a gente descobriu, para minha surpresa, é que o cérebro do elefante tem, de fato, mais neurônios do que a gente. Não é um pouquinho mais, não. São 3 vezes mais neurônios do que a gente. Terceira tentativa de explicar as nossas habilidades cognitivas notáveis tem a ver com o córtex cerebral, uma área do cérebro em que ocorre o processamento neuronal mais sofisticado e distinto. Sem córtex, sem linguagem, sem percepção, sem emoção, sem cognição, sem memória, sem cultura. O que aconteceria se nós comparássemos o número de neurônios que diferentes espécies têm no córtex cerebral, hein? Como é que a gente fica se a gente olhar, ranquear, digamos, essas espécies todas por tamanho do cérebro? Aqui está aquele problema que eu já mencionei. Uma girafa tem um cérebro maior do que um gorila, um elefante tem um cérebro maior do que o nosso. Você não consegue nenhuma ordem, digamos, que faça sentido com o que a gente conhece. Mas, se ao invés disso a gente ranquear essas espécies todas pelo número de neurônios que o seu córtex cerebral tem, e isso faz sentido porque o córtex cerebral é aquela parte do cérebro da gente que já deixou para trás tudo que era considerado essencial para dar conta do corpo, né? São aquelas partes que estão disponíveis para o que a gente chama de funções associativas, combinar informações, né? Usar isso para planejar para o futuro. Se a gente fizer esse ranqueamento, então, a história é completamente diferente e agora passa a fazer muito mais sentido com a nossa percepção não profissional, digamos, do que espécies diferentes são capazes de fazer. Mais neurônios consomem mais energia, e energia é uma parte fundamental nessa história toda.
Diariamente você ingere, sei lá, umas 2.000 calorias. Um quarto disso, ou 500 calorias, é o que o seu cérebro precisa. Por aí dá para ter uma noção do preço energético do cérebro. Ele representa só 2% da sua massa corporal, só que ele consome a quarta parte da energia que você manda para dentro. De novo, quanto mais neurônios tem o cérebro, mais energia ele demanda. E é aí que começa um delicado equilíbrio. É que o gasto energético também sobe se o tamanho do corpo aumenta. Então, não dá para ter um corpo enorme e um cérebro cheio de neurônios. Isso demandaria muita energia e aí, por consequência, muitas e muitas horas de alimentação. Tem que ter um limite para isso. Qual é o limite, o tamanho máximo que um corpo pode ter, dado um certo número de horas de alimentação e dado também um número de neurônios? O que a gente descobriu é que existe realmente um toma lá da cá. Um primata genérico que passasse 8 horas por dia comendo, ele conseguiria sustentar no máximo um cérebro com 53 bilhões de neurônios. O que é bem respeitável. O gorila tem, em média, 32 bilhões de neurônios. Isso aqui já é bem mais do que um gorila tem. Mas, para caber esse número de neurônios no cérebro, o corpo só poderia ter 25 quilos. Mais do que isso, você não consegue energia suficiente comendo 8 horas por dia. Deixa eu aproveitar para já lembrar para vocês. Vocês estão ouvindo as palavras comer 8 horas por dia? Sabe aquele número de horas que vocês passam na escola, na universidade, do trabalho? Pois é. E é aqui que surge um problema. Quando você considera o tamanho do corpo, o número de neurônios no cérebro e a energia necessária para sustentar tudo isso, aí você conclui que seres humanos meio que deveriam ser inviáveis. Onde que a gente se encaixa? Lembra dos 86 bilhões de neurônios? A gente não comer 8 horas por dia, não dá para virar humano. Não dá para sustentar os 86 bilhões de neurônios que a gente tem. Na verdade, a gente fez as contas, os nossos antepassados, que a gente sabe na prática que passaram de 30 bilhões a 86 bilhões de neurônios, eles teriam que comer nada mais, nada menos do que 9 horas e meia por dia. 9 horas e meia por dia, procurando comida, botando comida para dentro. Enquanto você está comendo, você já está preocupado, pensando em quando é a próxima vez que você vai comer de novo. Né? Você está comendo aqui, de olho, naquela fruta, naquela arvorezinha que está lá longe, e este é o seu dia. Não dá tempo para vir assistir palestra sobre ciência às 7 horas da noite, não. A humanidade agora começa a parecer uma coisa absolutamente improvável. Ainda assim, ela está aí. E está aí porque conseguiu arrumar energia para sustentar cérebros e corpos de custos aparentemente incompatíveis. A pergunta agora é: como? Quem consultar os registros fósseis vai notar uma coincidência interessante. É que o tamanho do cérebro daquilo que viria a ser o Homo sapiens cresce justamente quando os nossos ancestrais adotam uma nova prática alimentar. Foi uma verdadeira revolução, ainda subestimada em seus efeitos. Não foi passar a comer carne, não foi aprender a caçar. Isso eles já faziam há 3 milhões de anos. Também não foi simplesmente passar a usar fogo. Foi, sim, juntar as duas coisas. Passar a usar o fogo como uma maneira de pré-digestão dos alimentos. Pré-digestão porque o cozimento por mais nojento que isso soe, é exatamente o que as moscas fazem, que é você começar a digerir o alimento fora do seu corpo e depois você bota aquele alimento já pré-mastigadinho, depois você bota ele para dentro. O alimento cozido, ele fica muito mais macio, né, porque o fogo quebra várias daquelas ligações químicas, então você consegue mastigar aquilo na sua boca com muito menos esforço. Com menos esforço quer dizer também que você consegue transformar aquela cenoura crua, que dá um trabalho danado de você mastigar. Você consegue transformar aquela cenoura agora cozida em uma pasta perfeitamente destruída de alimento, que quando chega no seu estômago,
agora é completamente exposta às enzimas digestivas e, portanto, o processo de digestão e depois de absorção de calorias fica muito mais facilitado. Mas não é só que quando a gente começa a cozinhar nossos alimentos, a gente viabiliza o custo energético dos nossos cérebros. Talvez melhor do que isso. Cozinhando e aproveitando ao máximo o valor nutritivo de tudo, a gente ganha tempo. Tempo que pode ser usado justamente para explorar o potencial daquele cérebro, que agora sim se tornou viável. Lembra aquelas 9h30 que você precisava usar, né, de se comesse só comida crua? Você agora pode passar essas 9h30 no trabalho, estudando. A relação entre a habilidade de cozinhar e o tamanho do cérebro pode ser melhor demonstrada por um gráfico. Só para vocês terem uma ideia, aquele cérebro cheio de neurônios e com aquele corpo razoavelmente grande que estava começando a ficar perigosamente caro, deixa de ser um risco e passa até mesmo, quem sabe, a ser uma vantagem se ter mais neurônios te dá não só mais capacidade cognitiva, mas, sobretudo, agora que você tem o tempo disponível para usar aqueles neurônios, você pode realmente fazer alguma coisa mais interessante. Eu não sei para você, mas para mim, depois disso tudo, cozinhar começa a parecer uma atividade digna de reverência, algo quase sagrado. É como se civilizações inteiras tivessem sido tiradas de dentro de uma panela. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e, claro, para homenagear quem ama. É o caso da Simone, que manda uma homenagem para o namorado Diogo. Diz ela: hoje é um dia muito especial para você e para mim. A gente está falando do dia 29 de outubro. Estou muito feliz de poder estar do teu lado e compartilhar esses momentos especiais com você. Espero que não seja o último. Importante que saiba que reconheço todas as suas mudanças e obrigado por ter apresentado esse canal maravilhoso, Meteoro. Valeu, gente, que me ajudou a te desejar um feliz aniversário diferente. Te amo, Diogo. Valeu, gente. Beijo e feliz aniversário.